Estamos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube e pelo Facebook da Jovem Pan News. E nós vamos conversar agora com Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, e vamos falar de toda essa situação política que nós estamos acompanhando. Marcelo Freixo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer estar falando com você novamente. Boa tarde a quem nos vê e escuta aqui. Bom, deputado, nós temos tido aí semanas bastante movimentadas na área política, também em relação a inquéritos e decisões aí do Supremo, prisões como de Queiroz, além de Sarah Winter, que liderava aquele movimento em Brasília. Eu queria saber sua avaliação em relação a esse cenário político cada vez mais conturbado que nós temos aqui no Brasil, que em princípio fragiliza a posição do presidente Bolsonaro. Sem dúvida alguma, fragiliza a posição do presidente num momento muito delicado da história do Brasil, que a gente está chegando a 50 mil brasileiros mortos, a maior crise sanitária, esse número está crescendo, a gente ainda está chegando no pico, né? A gente está com mais de 1.000 pessoas mortas por dia, o maior número de contaminados por dia, ainda vivemos uma situação de muita gravidade na saúde pública e as crises provocadas pelo governo e sem ministro da Saúde, né? Agora, sem dúvida alguma, a prisão do Fabrício Queiroz, que é uma pessoa vinculada à milícia, estava na casa do advogado do presidente Bolsonaro, do advogado do seu filho, Flávio Bolsonaro. O Queiroz é investigado por extorsão de funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro, que é o que chamam de rachadinha, mas é extorsão, e com denúncias e investigações muito graves sobre o senador e filho, né, do presidente Bolsonaro. Então, isso, no meio da pandemia, sem dúvida alguma, agrava muito a crise política, no momento que a gente precisava ter um presidente que cuidasse de todas as famílias. Mas o presidente só consegue cuidar da sua, porque é tanto problema na sua família que ele não consegue olhar para a família dos brasileiros. E são 50 mil brasileiros mortos, 50 mil famílias que não conseguem nem fazer um luto, não conseguem nem fazer um enterro, não conseguem nem se despedir das pessoas que estão perdendo, é um desaparecimento, né? Essa morte é muito mais perversa, muito mais cruel na pandemia, mas o presidente não consegue olhar para as famílias porque ele tem que cuidar só da sua, que já tem muito problema, né? E isso é péssimo para o Brasil nesse momento. Agora, deputado, nós tivemos problemas com essa questão da pandemia desde o início, né? Que ela virou um caso político aqui no Brasil. Outros países também tiveram divergências muito grandes, críticas aos dirigentes, dependendo do procedimento adotado. Isso aconteceu na Espanha, aconteceu na Itália, aconteceu também nos Estados Unidos. Agora, aqui no Brasil, acabou motivando essa onda aí de manifestações pelas ruas. A gente nunca sabe se vai acontecer de fato a cada domingo, mas a gente tem visto. E agora com manifestações também pró-democracia, em defesa da democracia, contra o presidente. Já tivemos aí problemas, inclusive, de manifestantes aí com mais violência. Eu queria saber qual a sua avaliação em relação a essa situação de as pessoas estarem na rua, se manifestarem no momento de pandemia, que vai contra tudo que é recomendado em termos de isolamento social e acirrando esse clima político. Sem dúvida alguma, é muito desfavorável à população, né? A gente está tendo 1.200, 1.300 pessoas mortas por dia. Essa semana, em 24 horas, nós chegamos a ter 34 mil brasileiros infectados. A gente tem uma situação de muita dificuldade de isolamento no meio da população mais pobre, porque o número de pessoas que moram dentro da mesma residência é muito grande, muitas pessoas sem áreas de saneamento básico, sem água potável dentro de casa, ou seja, a desigualdade está matando muito dentro da pandemia, né? Então, aqueles mesmos que são os que mais sofrem na pandemia, o que mais gente da família está morrendo, são os mesmos que mais sofrem na economia. São aqueles que estão perdendo emprego, mais de 1.000 pessoas pedindo seguro-desemprego só no mês passado. Então, você tem hoje uma situação na saúde, na economia muito grave, tanto em uma quanto em outra, atingindo os mais pobres. E, nesse momento, o governo Bolsonaro é envolvido em escândalos atrás de escândalos. Um deles envolvendo fake news, ou seja, mentiras produzidas e patrocinadas com dinheiro público, aliados do presidente sendo investigados por isso. Crimes contra a democracia, aliados do presidente sendo investigados por isso. Não pode você ir para uma manifestação, pedir fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, intervenção militar. A Constituição proíbe isso. Quem é eleito tem que cumprir a Constituição. E agora envolvimento com milícia, envolvimento com extorsão, né? A prisão do Fabrício Queiroz demonstra ali coisas muito graves envolvendo a família do presidente.
né? Imaginar que dinheiro foi... A investigação está indicando que o Fabrício Queiroz, que é uma pessoa com relações com milícia, pagou o colégio dos filhos do presidente, pagou as prestações do plano de saúde. São acusações muito graves. Levou para dentro do gabinete do deputado Flávio Bolsonaro, filho do presidente, parentes de milicianos para serem laranjas. 4 parentes do Fabrício Queiroz estavam empregados sem trabalhar. O dinheiro era entregue todo para o deputado e para o assessor, o Fabrício Queiroz. Então, são denúncias muito graves. No momento onde o Brasil não precisava de fake news, não precisava de crime contra a democracia, não precisava de milícia. Precisava de um presidente que desse garantia de acesso a respirador, a leitos, conversasse com governadores, conversasse com prefeitos, colocasse mais dinheiro da saúde, mas sequer nós temos ministro da saúde hoje em dia. Então, uma crise muito profunda e um presidente cada vez mais mergulhado numa crise de corrupção, envolvido com o Centrão, dando cargos para o Centrão. Enfim, infelizmente, no meio da pandemia, a gente vive uma crise política muito profunda que vai ainda mais sacrificar a vida dos mais pobres. Agora, Freixo, tudo tem os dois lados aí da moeda, né? A alegação que fake news seria liberdade de expressão, essa discussão toda entrou inclusive na CPI que está em andamento no Congresso, na definição de um projeto contra as fake news também, tem toda essa discussão colocada, da mesma forma que as manifestações nas ruas, da mesma forma que se tenta colocar o presidente Bolsonaro como vítima de um cerco, já que temos um inquérito no Supremo, não é? Nós temos essa questão envolvendo o Queiroz, tem a investigação das fake news, tem as ações contra os apoiadores do presidente Bolsonaro, então os apoiadores dele, no geral, inclusive os parlamentares, o colocam como vítima de um cerco contra ele. Olha, mas vamos pensar o seguinte, ele é vítima do quê? O filho dele está sendo investigado por envolvimento com milícia e extorsão. Quem é vítima? É o filho dele ou quem foi extorquido pelo filho? O filho dele é vítima de quê? Quem obrigou o filho dele a colocar o Queiroz, uma pessoa ligada à milícia, dentro do gabinete dele? O filho dele é vítima? Não. O filho dele está sendo investigado e pode ser preso. Ele não é vítima. Quem impede o presidente Bolsonaro de nomear e colocar um ministro da Saúde para cuidar das pessoas? Por que nós não temos ministro da Saúde há um mês? Quem está impedindo o presidente Bolsonaro de colocar um ministro da Saúde para cuidar das pessoas? Ninguém. Bolsonaro não tem ministro da Saúde porque ele é incompetente, porque ele não se preocupa com a família dos brasileiros pobres. Ele se preocupa só com a família dele envolvida com milícia. Então ninguém está impedindo ele. Ele não é impedido de nada. Agora, não pode ter aliado cometendo crime. Se cometer crime, tem que ser investigado. Não vai ser investigado porque é amigo do presidente? Ora, não pode, né? Então, assim, não há nada que impeça o presidente de governar melhor, a não ser a sua incapacidade. Por que ele não pode nomear um ministro? Pode nomear um ministro. Não está nomeando porque ele não quer. E a liberdade de expressão, eu defendo a liberdade de expressão. Eu acho que é muito importante. Agora, quem é que mandou o jornalista calar a boca? Foi Bolsonaro. Quem é que agrediu o jornalista na rua? Foram seguidores de Bolsonaro. E mais do que isso, dizer que filho de ministro tem que ser estuprado não é liberdade de expressão, é crime. O liberdade de expressão é quando você tem uma opinião. Se a sua opinião ela é criminosa, isso não é liberdade de expressão. Você dizer que tem que colocar fogo nas pessoas, que tem que matar as pessoas, isso não é liberdade de expressão. Essas pessoas estão respondendo porque elas falaram e fizeram propostas de crimes, não de liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é muito importante, mas ela não pode ser confundida com crime. Se eu falo que o filho de alguém tem que morrer, eu não tenho o direito de dizer isso. Isso não é uma liberdade do que eu posso dizer. Eu não posso dizer isso, porque eu não posso dizer que alguém tem que morrer. Então, crime é uma coisa, liberdade de expressão é outra. Agora, Freixo, como é que fica o procedimento todo do Congresso em relação às medidas de combate à pandemia e efeitos econômicos? Porque o presidente Bolsonaro já sinalizou, por exemplo, em relação ao auxílio emergencial, que ele veta qualquer valor acima do que está sendo proposto e discutido em termos de prorrogação, uma prorrogação aí por pouco tempo. Ao mesmo tempo, veio a ideia de se estabelecer uma renda mínima no país, já que esse auxílio emergencial, o cadastramento, mostrou milhões de brasileiros que eram invisíveis,
vulneráveis e que estão numa situação de pobreza, sem emprego, sem renda. Como é que o Congresso vai lidar com essa situação? E aí eu queria saber já se você vê um posicionamento diferente por causa dessa proximidade do presidente Bolsonaro com o Centrão. Ele está preocupado em garantir uma base de apoio maior. Você acha que isso pode fazer diferença no direcionamento aí de votações? Não, sem dúvida alguma, o Centrão representa a velha política, né? Sempre estão ali querendo cargos. Isso, a gente conhece bem o Centrão, né? De vários governos, e a população também. Estão querendo fugir de investigação da Lava Jato, estão cargos, distribuição de cargos, dinheiro. É assim que funciona. Bolsonaro faz essa política dentro do Congresso. Mas sobre o auxílio emergencial, é muito importante que a gente diga o seguinte: a população que é a que mais sofre com a pandemia é aquela população que depende do hospital público, é a mesma população que não está conseguindo respirador e é a mesma população que está perdendo seu emprego. Então você não tem como separar o que é um problema da saúde do que é um problema da economia. A renda básica, você pagar R$ 600 para uma pessoa, ela é uma medida da saúde pública e é uma medida da economia. Por quê? Porque a pessoa que recebe R$ 600, ela pode ficar em casa. Ela pode evitar que ela seja contaminada. Então, essa é uma medida de saúde. E é uma medida econômica, porque não adianta dizer que a pessoa vai ficar em casa se for para passar fome. Então, as medidas econômicas e de saúde, elas são as mesmas. Pregar o isolamento social tem que dar garantia para as pessoas viverem, porque isso é importante, porque quem morre não tem economia, não tem emprego, porque morreu, já são 50 mil pessoas mortas no Brasil. Essas pessoas vão fazer com que a economia vire o quê? Vire um problema. Porque nós não podemos chegar a 100 mil mortos, 200 mil mortos. É isso que Bolsonaro vai fazer com o Brasil, porque ele está estimulando as pessoas a não respeitarem o isolamento, as pessoas se exporem, e essas pessoas vão morrer por culpa do Bolsonaro. Ele vai ser responsável por essa morte, porque ele não oferece leito, não oferece respirador e está mandando as pessoas irem para a rua para morrer. Então nós não podemos. É muito importante garantir os R$ 600. Bolsonaro queria pagar R$ 200. Com R$ 200 ninguém fica em casa, Denise. Não dá. Foi o Congresso que jogou para R$ 600. Jogou para 500, depois o governo quis botar 600. Agora eles querem voltar a pagar 300. Se R$ 300, sabe qual vai ser o resultado? As pessoas vão para a rua. Se as pessoas foram para a rua, no lugar da gente ter 50 mil mortos, nós vamos ter 100 mil mortos. Porque as pessoas vão pegar a doença, nós não vamos conseguir tratar de todo mundo e as pessoas vão morrer. Nós temos que evitar que as pessoas morram e temos que evitar que as pessoas percam seu emprego. Então a gente tem que investir nas pequenas e médias empresas, a gente tem que garantir o seguro-desemprego, a gente tem que garantir a renda básica. As medidas de economia são também medidas que ajudam na saúde. Não separa isso. Só Bolsonaro, que não entende nada de saúde nem nada de economia, que acha que dá para separar isso. Não dá. E nesse momento a gente tem que garantir que as pessoas não morram. Isso é prioridade. E para encerrarmos rapidamente, saída de Weintraub do Ministério da Educação? Já foi tarde, né? É um ministro, o pior ministro da história da educação, uma pessoa que não entende nada de educação, só fez criar crise, só fez ofender ministro, só fez prejudicar o Enem, só fez prejudicar as universidades e fez palanque político. A educação do Brasil é uma coisa muito séria. A educação do Brasil já teve Darcy Ribeiro, já teve Paulo Freire, né? Já teve Anísio Teixeira, já teve tantos grandes educadores, grandes pedagogos na história do Brasil. Não merece uma pessoa tão desqualificada quanto esse ministro que foi passageiro. Ninguém vai lembrar dele daqui a algum tempo, né? Não deixou nenhuma contribuição positiva para a educação. Então ele já vai tarde. Espero que o Bolsonaro tenha um pingo de juízo, pelo menos, e coloque alguém que entenda de educação, que trabalhe, e não que faça daquilo um palanque para a mediocridade. Perfeito, nós conversamos aqui com o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Marcelo Freixo, muito obrigado.